Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui da Escola de Tributos Municipais. Hoje a gente vai estar falando do Simples Nacional na reforma tributária, então uma live aí muito importante, compartilhe aí com seus amigos, para você que está ao vivo, você que está vendo essa live depois aqui no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube da Escola de Tributos Municipais, compartilhem o link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então hoje a gente vai estar falando aqui só para a gente delimitar, né, o espaço, o assunto, né, do dia de hoje. Nós estaremos falando dentro da reforma tributária, nós focaremos no Simples Nacional, né? O que vai acontecer com o Simples Nacional quando a reforma tributária realmente entrar em operação. No caso mais específico, o IBS e a CBS. Tá bom? Deixa eu dar uma boa noite para todos aqui que estão entrando aqui. Deixa eu ver quem eu consigo visualizar. A Kênia, boa noite. Kênia, seja bem-vinda. Boa noite, o Cláudio, auditor lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para a Helenice. Boa noite para a Andréia. O Carlos aqui o Cláudio dando boa noite. Boa noite para a Cássia. Boa noite aqui também para o Darlan. Seja bem-vindo, Darlan. Darlan lá de Recife, no Pernambuco. Seja bem-vindo aí, Darlan. Quem tiver ao vivo aí quiser colocar a cidade aqui também, a gente vai falando aqui, tá? Enquanto a gente está nesses minutos iniciais, que o Instagram está fazendo a entrega aí da live para mais pessoas, tá? Eu vou passar alguns recados iniciais para vocês aqui. Quem já assiste a gente com frequência aqui já sabe esses recadinhos iniciais que eu vou dar, mas eu vou reforçar aqui, né? Às vezes você é uma pessoa que está tendo contato com a escola agora, tá? Então deixa eu dar uma boa noite aqui para Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. O Carlos Maia aqui é auditor de Campinas, então nós temos Dourados, Mato Grosso do Sul, temos Campinas em São Paulo e temos também aí Recife no Pernambuco, né? Sejam bem-vindas. Boa noite aqui para Vânia Dantas, seja bem-vinda também, Vânia. Então, dos recadinhos iniciais, ó, a Cássia de João Molevade, Minas Gerais, salvo engano, fica próximo a Belo Horizonte, né? Alguns quilômetros aí de Belo Horizonte, uns 100 não sei, tô chutando agora, tá? Só sei que é meio próximo aí a Belo Horizonte. O pessoal que tá aqui, ó, ajuda a compartilhar a live, tá? Tem aqui, para quem tá no celular, aqui no canto direito embaixo, tem um aviãozinho aqui, né? Então compartilha, manda aí para os grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, pelo Instagram, né? Pelo direct do Instagram. Se você tem algum grupo no Telegram, compartilha aqui e ajuda a gente, tá bom? Vou pedir para vocês também, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, né, alguma colocação, ponto de vista diferente aqui sobre o que a gente vai falar hoje, coloque aqui, ó, tem um box aqui com um ponto de interrogação, tá bom? Então priorizem colocar aqui que daí fica mais fácil para a gente resgatar, tudo bem? E também para você que não segue aqui a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vem aqui no tema da live aqui em cima, tá? Tá ali o Simples Nacional na reforma tributária, clica nesse botãozinho. Se você não segue a escola, do lado direito ali vai ter um botão para você começar a seguir. Se você está vendo essa live depois aqui no Instagram também, já aproveita, já segue a gente aqui, tá? E também assina o canal lá no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, começa a seguir. No YouTube basta você procurar por @Escola de Tributos Municipais, tá bom? Dá um abraço aqui também para o Rafael Moreno, professor coach ali de uma instituição bem grande aí na área de concurso. Seja bem-vindo, professor Rafael. Boa noite também aqui pro Fábio Lebra, Fábio Lebra aí, nosso amigo aqui do Clube do Fisco, seja bem-vindo. A Cássia ali falou que era de João Molevar, né? Depois veio a Andréia de São Miguel do Boa Vista, em Santa Catarina. A Kênia de Piratuba, Santa Catarina. Então nós temos aí 2 de Santa Catarina. Hoje eu estou em Curitiba, mas eu sou de Santa Catarina também. A Cássia aí confirmando que João Molevar é próximo de Belo Horizonte. Ana Paula falando trancou. Trancou o que, Ana Paula? Não entendi. Pode falar aqui de volta, tá? Vocês estão, eu acredito que todo mundo esteja me ouvindo bem, tá? Não sei o que foi esse trancou aí, né? Enfim, depois aí qualquer coisa, Ana Paula, você coloca de novo aí, tá bom? Boa noite aqui pro Felipe. Boa noite aqui para o Davi Silva. Boa noite para Monique Freitas. Boa noite, Monique, tudo bem? Seja bem-vinda também.
Deixa eu ver aqui que horas são, pra gente, normalmente te aguarda em 5 minutos e pronto, estamos aí no horário, tá? Então vamos lá, pessoal, hoje, né, só delimitando o tema agora, né, pra vocês. E um outro recadinho, ajuda a gente aí, tem uns emojis aí, dá aí os coraçãozinhos, foguinho, eu nem sei o nome direito de alguns aí, tá? Vai aí que isso ajuda bastante a gente aí, ajuda o Instagram, entende que é um conteúdo aí relevante e começa distribuir para mais pessoas aí com interesses aí similares aí. Aí, obrigado aí para quem tá dando aí os coraçõezinhos aí. A Sabrina também, boa noite. A Monique falando boa noite a todos. Boa noite ao Rafael. Bom voltar. Isso aí. Vamos lá, vamos acompanhar aqui a gente. Então vamos lá, pessoal. Hoje, então, delimitando o nosso escopo aqui, o que a gente vai falar é sobre o Simples Nacional. Nós não vamos falar sobre todo o Simples Nacional, a gente vai falar sobre o Simples Nacional, fazer um recorte da reforma tributária. Então, dentro da reforma tributária, que é um tema imenso, gigantesco, a gente vai estar falando do Simples Nacional, né? O que vai acontecer com o Simples Nacional quando a reforma tributária, e mais precisamente quando o IBS e a CBS entrarem efetivamente, né? Tiver ali vigendo ali, né? Tiver já com a vigência do IBS e da CBS. Tudo bem? Para isso, só para a gente iniciar um histórico, eu vou puxar um pouquinho do Simples Nacional. O Simples Nacional lá de 2003, lá, que quando a Lei Complementar 123, ela foi editada e nós entendemos ela como sendo uma lei do Simples Nacional. Na verdade, essa Lei 123, ela é um marco ali que ela traz vários tratamentos diferenciados para quem faz a opção, para aquele comerciante, para aquele prestador de serviço que faz a opção por estar no Simples Nacional. A lei do Simples Nacional não é uma lei meramente tributária, tá? É uma lei que traz alguns outros tipos de benefícios ou de tratamentos diferenciados, como, por exemplo, da participação em licitações. Só que o nosso assunto aqui é tributário, a gente vai fazer o recorte da parte tributária. Então, a lei do Simples Nacional, ela trouxe lá uma possibilidade de um recolhimento único de vários tributos, inclusive de entes diferentes, na mesma guia do Simples Nacional. É para facilitar o recolhimento dos tributos que o contribuinte tinha que pagar, né? Então, o que a gente tem no Simples Nacional hoje? Hoje, no Simples Nacional, tem lá o IRPJ, que é o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL, tem a COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tem o PIS, tem a CPP, que é a contribuição patronal, que é sobre o faturamento, ao invés da empresa. As empresas optando pelo Simples, com algumas raríssimas exceções que são, por exemplo, do anexo 4, tá? As empresas, elas não recolhem a cota patronal dela com um percentual sobre a folha de pagamento. Quem está enquadrado no Simples Nacional, com exceção daqueles que estão enquadrados no anexo 4, eles recolhem essa cota patronal, um percentual que ele vai ser aplicado sobre o faturamento da empresa. Tá? E também, além da CPP, existe lá o ICMS, que é um tributo estadual, um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Aí o que acontece? Hoje, o optante do Simples, quando ele faz um recolhimento do ISS, por exemplo, ele faz o recolhimento do ISS junto nessa guia do Simples Nacional, e nessa guia do Simples Nacional existem lá todos os outros tributos federais, né, que a gente acabou de falar, por exemplo, Imposto de Renda, o IPI, CSLL, né, enfim, todos os tributos ali federais e junto o ISS. Não, mas ele não presta serviço, ele é um comerciante, tem um mercadinho aqui e está no Simples Nacional, por exemplo. Então vai gerar um ICMS. Esse mercadinho, ao invés de pagar uma guia separada de ICMS para o Estado, o ICMS desse mercadinho, que é o optante, que optou pelo regime diferenciado ali do Simples Nacional, esse mercadinho vai recolher o ICMS dentro de uma guia junto com os outros tributos federais,
né? E isso daí vai, para o contribuinte, é uma guia só, ele está pagando lá, ele está ficando tudo ok, esse dinheiro vai lá para uma gestão da União, e a União, que é ICMS, daí depois repassa para os estados. A mesma coisa do ISS, vai lá, na mesma hora que cai, a União faz um repasse do Simples ali para os cofres dos municípios, tá bom? E o que acontece? Quem já viu aqui várias lives, quem já está estudando reforma tributária, ou já viu, mesmo que superficialmente, estão nascendo dois tributos muito importantes, tá? Que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e tem a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS é um tributo da União, e o IBS, numa novidade trazida aí pela reforma tributária, uma questão que não existia anteriormente, o IBS é um tributo de competência compartilhada. E o que isso quer dizer, né? Resumindo aqui para vocês. O IBS ele é de competência tanto dos estados quanto dos municípios. Esses dois entes, né, eles têm competência compartilhada sobre o IBS. Só que é uma competência toda diferente, né? Porque, na verdade, apesar de ter a competência, esses entes só vão poder apitar, né, só vão poder legislar sobre as alíquotas. Tá? A gente já tem live falando sobre isso, basta vocês darem uma procurada aí tanto no Instagram como no YouTube da escola. Tá? Então, o que a gente tem? Bom, o IBS e a CBS é um tributo novo, e o IBS e a CBS ela estará substituindo outros dois tributos, tá? Importantes aqui, que estão dentro do Simples Nacional, e contribuições que também estão dentro do Simples Nacional. Tá? Então, falando de IBS, o IBS ele vai agrupar os fatos geradores que hoje são do ISS, mais os fatos geradores que são do IBS, além de outros, né? Também a gente já fez bastante live sobre isso, para ver que a base de cálculo, né? O fato gerador do IBS é um fato gerador muito mais amplo do que simplesmente a junção do ISS com o ICMS. Tá? Mas enfim, aqui para o que interessa para a gente, dentro do Simples Nacional, hoje nós temos o ISS e o ICMS. Esse ISS e ICMS, ele vai virar o IBS. Todos os fatos geradores de hoje, que são fatos geradores do ICMS, e todos os fatos geradores hoje do ISS, esses fatos geradores vão passar a ser fatos geradores do IBS. Tá? Então nós vamos ter ali, bem a grosso modo aqui, mas só para entender, para vocês entenderem, nós vamos ter o quê? A morte do ICMS e do ISS e o surgimento da IBS, que vai abraçar esses dois tributos. Tá? Então, o Simples Nacional, como ele tem a previsão do ICMS e do ISS, o IBS também ele vai entrar aqui para o Simples Nacional. Então, os optantes do Simples Nacional também vão passar, né, quando estiver vigente já as regras da IBS, vão passar a pagar aí o IBS também. Tá? E durante a fase de transição vai ter ICMS, ISS e IBS junto. Aí a partir de 2033 vai ser só o IBS. Tá? Então, o optante do Simples Nacional ele também vai ter como tributo ali, que pagar um tributo relacionado ao IBS. Tá? E no âmbito dos tributos federais, dentro do Simples Nacional, que vão passar também por uma modificação, né, por uma mudança, por uma remodelação, né, nós temos ali o PIS e a COFINS. Então, o PIS e a COFINS hoje é um tributo, são contribuições pagas pelos optantes do Simples Nacional dentro da guia do Simples Nacional. Tá? Não tem outra opção, né? Eles pagam ali dentro da guia do Simples Nacional. Com a entrada em vigência da IBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços ela vai fazer similarmente ao que o IBS veio e abarcou o ICMS e o ISS, a CBS está vindo e está abarcando o PIS e a COFINS. Tá? Então, o PIS e a COFINS são tributos que eles deixarão de existir
para num tempo, né, depois de toda a fase de transição ali, que é a partir de 2033, vai acabar, né, na verdade o PIS e a COFINS já acaba antes, tá? PIS e a COFINS é 2027, aí vai ter só a CBS. E a CBS, como o optante do Simples Nacional paga o PIS e COFINS, então o optante do Simples Nacional também vai passar a pagar a CBS. Tá? E aí fica aquela questão, como que isso vai acontecer para o optante do Simples Nacional? Primeiro, uma questão muito bacana e muito importante que a gente deve ter em mente. Obrigado aí, pessoal que está entrando. Quem puder dar os emojis ali, coraçãozinho, foguinho, o que tiver ali vai ajudar a ranquear a live, tá? Compartilha aqui com os amigos, aqui tem um aviãozinho, compartilha, manda para os grupos de WhatsApp, manda aí no direct. Se você não segue a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vai aqui no tema da live aqui, ó. O Simples na Reforma Tributária é baixo e vai ter um botãozinho ali, você segue ali a Escola de Tributos Municipais e também se inscreva no canal lá do YouTube, tá? Basta você procurar por @Escola de Tributos Municipais. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Então, como que vai funcionar o IBS e a CBS? Obrigado aí por quem tá dando os foguinhos, coraçãozinho. Você que tá na live aqui, coloca a sua cidade, o estado, para eu estar falando aqui de onde que você é. Eu já vi que nós temos pessoas aqui de Recife, no Pernambuco, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Tem 2 cidades de Santa Catarina, agora eu esqueci aqui. Então, coloquem aqui que qualquer coisa eu vou repetindo aqui, tá? Obrigado pelos coraçõezinhos aí mais uma vez. Então, vamos lá. Como que vai funcionar essa questão do IBS e da CBS para quem é do Simples Nacional? Primeiro, aí ó, o PJPMP aqui, ele é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Jean é de Macapá, no Amapá, a Juliana lá de Viema, Mato Grosso do Sul, bacana, Juliana, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, sou de Mundo Novo, aí, na verdade não é tão próximo, né? Morei muito tempo em Campo Grande, morei muito tempo em Mundo Novo, mas me considero mais ali de Campo Grande. Catolé, o Rude Rossi, de Catolé da Rocha, na Paraíba, a Xavier aqui de Guaratinguetá, São Paulo, o Heitor de Mulungu, não sei se eu falei certo, Mulungu, na Bahia, a Monique lá de Resende, no Rio de Janeiro. Obrigado aí a todos, obrigado por estar interagindo aqui com a gente, isso é importante, é bacana, tá bom? Então vamos lá, como que vai funcionar aqui a questão do IBS e da CBS para quem é do Simples Nacional? Bom, primeiro, pessoal, é importante destacar que o Fábio ali, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, bem do lado ali, próximo ali de Porto Alegre também, bem, obrigado, Fábio. O Wallace aqui de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. Seja muito obrigado aí pela participação. Então, no Simples Nacional, a primeira coisa que a gente tem que ter no Simples Nacional é que quem está no Simples Nacional tem uma regra importante, que é: eu não posso ultrapassar um certo faturamento. Tá? Só que para estar no Simples Nacional, não basta você estar enquadrado, por exemplo, naquele faturamento, até aquele faturamento. É preciso que aquela pessoa jurídica faça a opção pelo regime do Simples Nacional. Ela tem que fazer uma opção para estar no Simples Nacional. Aqui é a Roberta de São José dos Pinhais, no Paraná. Estou aqui pertinho, estou em Curitiba hoje, Roberta. Obrigado aí também pela participação. Bom, vamos lá. Então, o optando do Simples Nacional, para estar enquadrado no Simples Nacional, não basta você ter a pessoa jurídica, não basta que ela tenha aquele limite de faturamento lá previsto no Simples Nacional. A pessoa jurídica ela tem que fazer a opção, ela tem que ir lá e falar o seguinte: olha, eu quero participar do regime de tributação do Simples Nacional, tá? Do Simples Nacional. Aí, para o IBS e CBS, a gente vai ter uma característica específica. Primeiro, a pessoa jurídica, além dela ter que escolher se ela está dentro do Simples ou não, para a questão do IBS e da CBS, ela vai poder também fazer uma escolha, tá? A Roberto falando aqui, tá frio. Tá um pouquinho frio mesmo, é que eu tô dentro do hotel aqui, ainda tá de boa. Caminhei hoje ali, fui no passeio público ele caminhar, saí do hotel, dei umas voltas aí, caminhei 1 hora e pouco e não sei se é porque eu tô agitado ainda e tô aqui na live também, mas realmente tá fresquinho em Curitiba. Vamos lá. Então, o IBS e a CBS também, o optante do Simples Nacional, ele vai poder fazer uma opção, tá? Ele vai poder fazer uma opção.
Então, aquele que optar pelo Simples, aquela pessoa jurídica que estiver enquadrada no Simples Nacional, ela poderá fazer uma opção por recolher o IBS e a CBS fora do Simples Nacional, fora daquelas guias. Lembra que a gente comentou? O ISS e o ICMS hoje não tem como escolher, paga tudo dentro da guia e pronto. Tá? Só se ela extrapolou o limite lá de 3.600, aí recolhe por fora para os entes, mas para a União, né? Mas vamos imaginar um optando Simples Nacional que esteja com um faturamento de até 3.600. Tá? Hoje, o ISS e o ICMS não tem outra forma. Ele vai recolher na guia do Simples Nacional junto com os outros tributos municipais. Com os outros tributos federais. Tá? Agora, para o IBS e CBS, o optante do Simples Nacional, ele pode escolher se ele vai recolher ele poderá escolher, né? Se ele vai recolher o IBS e a CBS da forma como ele faz hoje com o ISS e ICMS, ou se ele vai escolher por fora, né? Se ele vai escolher por recolher isso fora do regime do Simples Nacional. Tá, mas você pode perguntar assim, Rafael, mas professor, e qual que é a diferença disso? Tem uma diferença muito importante, tá? Qual que é o grande... só que isso assim, já vou adiantar. O que é melhor para a empresa? Depende, pessoal. Depende da característica de cada empresa, do movimento de cada empresa, do custo de cada empresa. Por quê? Porque o IBS e CBS, diferentemente do ISS, por exemplo, você vai ter a pessoa jurídica, ela tem a opção de ter os créditos tributários, que é o fenômeno da não cumulatividade, ou seja, aqueles tributos pagos nas cadeias anteriores, nos fatos geradores anteriores, esse tributo pago ali, ele vai poder ser usado para bater o tributo a ser pago ali daquela operação que o contribuinte está fazendo. Tá? E no ISS isso não tem. E ele vai poder fazer isso. E o optante do Simples Nacional vai poder fazer? Depende. Depende do quê? Se o optante, né, do Simples Nacional, se ele continuar a recolher os tributos, todos pela guia do Simples Nacional, como ele já faz hoje com o ISS e o ICMS, ele vai falar assim, não, eu quero recolher o IBS e a CBS junto na guia ali do Simples Nacional. Ele vai poder fazer isso? Vai. Ele vai ter direito ao crédito? Não. Se ele recolher pelo regime do Simples Nacional, ele vai ter que observar as regras do Simples Nacional. Tá? Professor, mas e quem está comprando, né? Ou tem uma outra empresa adquirindo desse contribuinte de IBS e CBS, e esse contribuinte de IBS e CBS, ele é do Simples Nacional, ele está vendendo para uma outra empresa que está adquirindo. Essa empresa que está adquirindo aqui em cima, ela tem direito pelo seu fornecedor ser optante do Simples a se creditar daquele IBS e CBS do Simples Nacional, já que ele não... já que ele está recolhendo na guia do Simples Nacional, o IBS e CBS? Sim, tá? Esse que está comprando, ele tem direito ao crédito gerado aqui na operação desse fornecedor que é do Simples Nacional, só que esse crédito que ele vai ter gerado é o crédito ali referente ao valor pago pelo optante do Simples Nacional. Tá? Então quem está comprando, estou comprando de um optante do Simples Nacional que resolveu recolher o IBS e CBS na guia do Simples Nacional. Tenho direito a crédito? Eu que estou comprando desse optante do Simples? Tem. Em qual valor? No montante ali daquele crédito de IBS e CBS gerado. Tá? Agora, o optante do Simples Nacional, ele não tem direito aos créditos. Por quê? Porque ele está recolhendo o IBS e CBS na guia do Simples Nacional. Agora, lembra que eu falei que quem está no Simples Nacional, ele vai poder fazer uma opção de continuar recolhendo tudo pela guia do Simples Nacional, ou ele vai poder, o IBS e a CBS, ele vai poder recolher fora. Se aquela empresa enquadrada no Simples Nacional
fizer ali a opção por recolher o IBS e a CBS por fora, para esses dois tributos, IBS e CBS, vai observar as regras do IBS e da CBS. Tá? E observando as regras do IBS e da CBS, o que acontece? Se o optante pelo Simples Nacional estiver recolhendo o IBS e a CBS por fora do Simples, pela mecânica normal do IBS e da CBS, aí o optante do Simples Nacional vai ter direito ao crédito. Então ele vai poder se creditar daquele IBS, daquela CBS geradas nas cadeias anteriores, ele vai poder se creditar disso para que a sua tributação seja menor. Então por isso que eu falo, tá, Rafael, mas vai ser melhor, vai ser pior? Como que é? O Simples Nacional vai melhorar, vai piorar? Pessoal, depende, precisa-se muito, né? Mais do que nunca agora, todas as empresas, né? Isso que eu vou falar agora, não é só para o Simples. Todas as empresas precisam fazer o planejamento, precisam estabelecer cenários. Olha, dentro da minha realidade atual hoje, do meu nível de faturamento, boa noite, Rita, seja bem-vinda. Do meu nível de faturamento, as compras, o volume de compra que eu faço hoje, né? Porque o volume de compra, o volume de gasto vai estar muito relacionado, porque nessa compra e nesse gasto vai gerar IBS e CBS. Então, quanto mais compras tiver, mais IBS teve, mais IBS ele vai se acreditar. E qual que é o melhor? Pessoal, depende, tá? A Rita lá de São Tomé, Rio Grande do Norte. A Gi de novo, obrigado, Gi, aqui tá em praticamente todas as lives aqui. É de Umuarama, no Paraná. Seja bem-vinda aí, tanto a Rita quanto a Gi. Obrigado aí pela presença. Então, o que é melhor para o contribuinte? Depende, pessoal. Não tem como a gente cravar aqui o que é melhor. Por quê? Porque você vai ter que analisar pontualmente cada situação. E nessa questão de analisar pontualmente cada situação, pode acontecer, tá, de duas empresas do mesmo segmento e aproximadamente assim do mesmo porte de faturamento ser mais vantajoso para uma, né, ser mais vantajoso recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional, enquanto que para outra, que é o mesmo segmento, né, mesmo volume de faturamento, por exemplo, para essa talvez seja melhor estar recolhendo dentro ali, continuar pagando o IBS e a CBS dentro da guia do Simples Nacional. Então a gente precisa, na verdade, fazer planejamento. E esse planejamento aqui que eu estou falando, que eu falei para empresas, pessoal, não é só para empresas. O poder público também precisa começar a fazer um planejamento e pensar, porque a dinâmica da tributação está mudando drasticamente, né? A tributação está indo com o conceito de para o destino. E o município que não se atentar a isso e deixar para ver isso só depois, programar ações só para depois, e não são só ações na área tributária, tá? Porque o que eu vou trazer de movimento para a cidade, já que o IBS vai ser gerado na origem, perdão, no destino, tá? Falei besteira. O IBS ele vai ser, o recurso do ICBS vai ser para o destino e não mais para a origem, igual a maior parte das situações. Então o município também, ele precisa se planejar, começar a pensar, tá? Essa dinâmica toda de ICMS que ele tem hoje, que eu tenho muitas indústrias que dá o valor adicionado aqui, que traz muito dinheiro para mim, isso vai acabar, as indústrias produzem para vender para fora. Aquele ICMS que estava contigo ali, que ficava no município do valor adicionado, esse ICMS, ele vai passar a virar IBS e não é mais aonde está produzindo na origem, vai ser para o destino, vai ser para onde ele está mandando. Tá? Então tem poucos municípios acordando para isso. Eles não têm noção de que vão deixar para a última hora e podem ter aí grandes surpresas, tá bom? Então o planejamento não é só para a iniciativa privada. O poder público também precisa fazer um planejamento aí para não perder receitas, tá bom? Então, pessoal, fechando aqui a questão do IBS e CBS no Simples, se o optante do Simples Nacional fizer a opção por recolher o IBS e a CBS dentro da guia do Simples, ele não vai ter direito à mecânica de débitos e créditos, tá? Do IBS e da CBS. Já se o IBS e a CBS ele optar por recolher por fora, pelo regime normal do IBS e CBS,
aí sim esse optante, mesmo sendo optante do Simples Nacional, ele poderá se beneficiar da questão dos créditos do CBS e do IBS, tá bom? Pessoal, quem tiver, eu vou falar mais algumas coisinhas aqui, mas antes deixa eu dar um recado importante. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, aproveita para colocar aqui, que a gente já está quase indo para o final da live, coloca aqui para dar tempo da gente ler, tá? Aqui tem um box aqui no canto direito com um ponto de interrogação, tá bom? Então priorizem colocar aqui as dúvidas ou apontamentos, ou o que quer que seja, né, de vocês aqui sobre esse tema que a gente está falando aqui. Tá bom? Eu vou pedir para vocês também, mais uma vez, sigam a Escola de Tributos Municipais. Se você não segue aqui, se está ao vivo, tem aqui o título da live, o Simples Nacional na Reforma, baixa, e vai ter um botãozinho, aí você clica nesse botão para seguir a escola. Inscreva-se no canal do YouTube também, @Escola de Tributos Municipais, tá? Conheça o nosso site, www.escoladetributosmunicipais.com.br, clica na aba Clube do Fisco, muito curso gratuito, muito acesso a materiais assim sem custos adicionais. Basta você se tornar membro lá para você ter acesso a muitos materiais, e a gente está preparando bastante coisa da reforma tributária aqui, que a partir do segundo semestre a gente deve começar a soltar lá, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem uma... Não tem, tá. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, então, a importância, né? É muito importante que a questão que as pessoas jurídicas façam seu planejamento tributário já pensando na reforma. Como eu vou recolher dentro do Simples ou não? E os municípios, e a gente dá suporte aqui para os municípios também, tá? Algum município precisar, eu preciso mexer no meu código tributário para adequar aqui com a reforma, eu tenho questões aqui importantes, como que eu posso fazer para me adequar e talvez mexer na legislação, e quais ações a gente pode fazer para já começar a se preparar para a questão da reforma, para a hora que ela estiver realmente em vigência, a gente já começar a colher frutos, e não... esse dinheiro que talvez pudesse ficar no nosso município já está indo para outros municípios. Então a gente faz um trabalho também de assessoria e consultoria aqui para os municípios, tá? Quem quiser aqui, fica à vontade, só chamar a gente aqui, a gente pode chamar a gente tanto no direct aqui do Instagram, ou no Instagram também tem um celular, você entra ali, aquele celular é um WhatsApp, aí vai lá para o pessoal que faz a gestão mesmo, para a administradora aqui da escola, que é a Ana Carolina, e ela dá os encaminhamentos lá para vocês, faz as perguntas que precisam fazer, mas a escola aqui dá o suporte lá para vocês também, tá bom? Então deixa eu ver o que tem aqui no box aqui. O Heitor, ele tá falando o seguinte, deixa eu só chegar mais perto, que eu sou míope. Qual a ação mais recomendada para os municípios, dada a situação que a tributação vai mudar para o destino? Na minha visão, o município tem que começar a trabalhar, planejar, né? E esse planejamento já começa principalmente agora, nesse ano, porque uma coisa está ligada com a outra, é interdisciplinar, tá? Não adianta a gente pensar numa matéria só. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Esse ano é ano do PPA, Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um planejamento de médio prazo, onde ele vai prever ali as principais ações. Então, ali, na minha visão, já tem que ter uma previsão, principalmente para as questões de cultura, de esporte, de lazer, de turismo. Para quê? Com o intuito de levar gente para o município. Tá? Levar, assim, eventos, gente para o município. Por quê? Porque a tributação vai ser no destino. Tá? Então, quanto mais tiver ali os hotéis ocupados, restaurantes ali, trabalhando, questão de turismo, mais consumo vai ter no município, e isso vai ficar no município. Tá? Essas áreas são áreas muito importantes, que eu vejo que precisam trabalhar em conjunto, junto com a Secretaria de Administração ou da Fazenda, aí depende, né? Cada município pode dar uma nomenclatura diferente, mas enfim, com aquela secretaria que é responsável pela arrecadação, né? Para elaborarem estratégias, já vão colocar no plano plurianual, porque esse ano também já tem que fazer a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai viger para o ano de 2026, já de acordo com o PPA que eu falei para vocês, para que ali já se comece a fazer algumas ações e pensar em algo diferente, porque daqui 4 anos, quando acabar o PPA que está fazendo agora, a reforma tributária do IBS já vai estar começando a funcionar. Tá? Então não dá para deixar
isso para a última hora, tá bom? Não sei se eu respondi, Heitor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Opa, deixa eu ver aqui se foi Juliana. Oi, Juliana, tudo bom? Quanto tempo? Seja bem-vinda de volta. Aqui temos empresas que são tributadas pelo ISS fixo. Como fica esses casos? Não poderá mais existir? Não existirá mais tributação fixa, tá? IBS e CBS não tem tributação fixa. O que IBS e CBS vão ter para alguns segmentos específicos, inclusive para profissionais liberais, é um tratamento de alíquota diferenciado, onde vai ter ali um redutor de alíquota, tá? Só que não é o nosso objetivo da live aqui hoje, talvez num outro momento a gente possa vir a tratar isso, tá? Mas assim, ISS fixo hoje tem, e com IBS e CBS não vai ter, pelo menos não por enquanto, a não ser que mudem aí a legislação, tá? Vamos ver aqui quem mais, Darlan. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar na tela. Darlan. Se o comprado for recolher, se o comprador, né, deve ser comprador, tá? Se o comprador for recolher pelo Simples Nacional e o vendedor recolhe por fora, os dois poderão fazer mecanismo débito e crédito? Não, veja que quem for optante do Simples Nacional, ele só vai poder se beneficiar do débito e crédito se ele fizer esse recolhimento do IBS da CBS por fora do Simples Nacional. Então, nesse exemplo que você deu, o comprador recolhe pelo Simples. Então, estou entendendo que ele vai recolher o IBS e a CBS dentro do Simples. Se o comprador recolhe o IBS e a CBS por dentro do Simples, ele não tem direito ao débito e crédito, tá? Mesmo que o fornecedor recolha fora do Simples ou não seja do Simples Nacional, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não temos, pessoal. Então, era isso, tá? Agradeço aí a presença de todos, conheçam a Escola de Tributos, vão no site, conheçam principalmente a aba do Clube do Fisco, tá? Vai lá, www.escoladetributos.municipais.com.br. Para você que está no Instagram aqui, tem um link já na bio, direto do Clube do Fisco, e se você está assistindo aqui no YouTube, vai estar o link em algum local, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação, e aí continuem acompanhando aqui a escola aqui, que a gente vai estar sempre trazendo aí assuntos bacanas e importantes, tá bom? Valeu, pessoal, abraço a todos, até uma próxima, tchau, tchau!